Bem, estamos aqui em plena quarentena, estamos vivendo aí essa fase difícil desse Covid-19 que está assustando a gente bastante, né? E já há 15, 20 dias sem trabalhar aqui em casa fazendo home office e vamos tocando a vida. Vamos àquilo que é o interesse do nosso canal, que é falar sobre as dificuldades de aprendizagem. Retomando um pouquinho ainda sobre o tema TDAH, transtornos e déficit de atenção e hiperatividade, vamos falar um pouquinho hoje sobre o impacto do TDAH na família. Como já havíamos dito nos vídeos anteriores, o TDAH normalmente é identificado quando essa criança vai para a escola, mas isso não significa que antes da idade escolar, de alguma forma, isso já não venha impactando essa família. Uma das características sabemos que é essa agitação motora, né? Esse excesso de movimento, essa criança que não para. Então, muitas vezes, essa família já está vivendo, mesmo antes dessa criança ir para a escola, uma relação de bastante estresse, porque o TDAH, quando ele se manifesta cedo, o que normalmente acontece, essa criança já está gerando algumas dificuldades no ambiente familiar. Nas festinhas de aniversário, a criança vai, lá não para quieta, muitas vezes a família se sente até um pouco envergonhada por causa das atitudes dessa criança, porque, queira ou não, nós sabemos que existe aquela comparação entre os irmãos, ou entre os primos, ou entre os amiguinhos. Algumas pessoas desavisadas ou mal informadas tendem a julgar um pouquinho, a dizer, olha, o filho do fulano não é mal educado, o filho do fulano não espera a vez, ele machuca as outras crianças enquanto brinca. Então, essa família, ainda antes dessa criança entrar no ambiente escolar, muitas vezes já sente essa dificuldade e essa criança já é rotulada como aquela criança que traz problemas. Vai visitar um parente, o filho do fulaninho, o filho do fulano vem, então cuida dos teus brinquedos. Então, essa dificuldade, ela existe no ambiente familiar e vai acompanhar essa família. Por isso, é importante que essa dificuldade seja identificada o mais rápido possível, quando essa criança chega na escola, ou no maternal, ou ainda no jardim de infância, seja identificada para que essa família seja acolhida e comece também ela a entender essa dificuldade específica do filho e a encontrar meios, a estudar formas de lidar com isso para minimizar um pouco esses problemas. Tá? Então, é comum a criança ser excluída de alguns ambientes ou de alguns familiares, ou gerar esse conflito dentro de casa, porque a criança não obedece, porque a criança não escuta. Muitas vezes isso gera até um conflito entre os genitores, entre os pais, ou entre os irmãos, essa dificuldade nesse ambiente um pouco mais conturbado, um pouco mais bagunçado. Depois essa criança vai para a escola, ela não faz a lição. Se o professor não estiver preparado, o psicopedagogo não estiver preparado para identificar, então os pais são chamados na escola muitas vezes para resolver questões disciplinares, para dizer, olha, ele não faz a lição, ele não estuda, ele é bagunceiro, ele está atrapalhando a turma. Então, é fundamental, já falamos sobre isso, é fundamental que se identifique cedo a dificuldade dessa criança, antes que se rotule essa criança, que se rotule essa família. Porque todos nós sabemos que não existe o filho ideal. Você sonha, você constrói e depois o teu filho nasce, ele está ali fisicamente, ele não é aquilo que você sonhou, aquilo que você esperava. Muitas vezes você tem um sentimento diria, de culpa ou até de um pouco de decepção, porque você sonhou
uma coisa e ele é outra, porque todos nós somos assim. Uma coisa é aquilo que se imagina, outra coisa sou eu ali, concreto, com as minhas dificuldades, com as minhas facilidades também, com tudo aquilo que eu tenho de bom, de prazeroso, de capaz, mas também as minhas dificuldades. E isso a gente sabe que acontece dentro das famílias. Todos nós sabemos que não existe o filho ideal, existe aquele filho que a gente ama, que a gente faz tudo por ele. Isso é um fato também, mas também sabemos da dificuldade toda que consiste na educação de um filho. E pior ainda quando esse filho tem alguma dificuldade que foge um pouco do padrão das outras crianças, dos outros filhos que temos, dos outros parentes, dos outros amiguinhos. Então, a gente volta a retomar na importância de identificar que aquela criança tem uma dificuldade específica. Estamos falando aqui do TDAH, mas poderia ser uma dislexia, poderia ser uma descalculia, poderia ser qualquer uma outra dificuldade. Mas é importante a gente identificar para a gente próprio não rotular, para a gente não, muitas vezes, o pai, a mãe ou um parente ou o próprio professor rotula aquela criança que ela é preguiçosa, que ela não tem vontade, ou que ela é desleixada. E esse estigma, essa criança vai carregar e vai gerar mais dificuldade ainda, tá? Então é importante a gente, principalmente os profissionais da educação, estar muito bem preparado para identificar onde existe uma falta de limite, onde existe uma falta de vontade, onde existe uma imaturidade e onde existe uma real dificuldade, para poder direcionar essa criança da forma correta, para poder dar a essa criança a educação para que ela aprenda dentro dos limites dela, que ela seja compreendida, que ela seja acolhida, essa criança e essa família. Tirar esse estereótipo de dificuldade ou de má vontade ou de preguiça. Entender aquele serzinho, aquele ser humano como uma pessoa que tem uma necessidade particular em um determinado assunto e dar essa assistência que essa criança precisa e essa família. Se possível, diante da necessidade, encaminhar essa criança, essa família, para uma psicoterapia, para que eles também, todos no conjunto do ambiente familiar, possa entender e lidar com essa situação, dando o direcionamento correto, criando as facilidades para que essa criança se desenvolva como as outras. Que isso é possível, isso vai acontecer, desde que se dê a essas crianças e a essa família as ferramentas necessárias para que ele possa crescer, evoluir, mesmo com as suas limitações. Sabemos que o TDAH está mais focado nessa agitação, na falta de atenção. Isso gera outras dificuldades, como uma ansiedade maior, dificuldades comportamentais também, porque essa criança se cansa muito rápido, porque ela precisa de um esforço maior para fazer uma determinada tarefa que outra criança faria com mais tranquilidade. Tá? Para minimizar ou evitar esse estresse no ambiente familiar, é importante que se tenha conhecimento, se saiba o que acontece com essa criança e dê a ela as ferramentas que ela também possa crescer, que ela possa evoluir, que ela possa se desenvolver, que ela possa aprender com uma certa tranquilidade para essa criança e para essa família. É preciso bastante compreensão, bastante empatia, se colocar no lugar do outro. Isso serve para o educador, mas serve também para a família. Se colocar no lugar do outro, se colocar no lugar daquela criança que tem aquela dificuldade, se colocar no lugar daqueles pais que não estão sabendo lidar com aquela particularidade, se colocar no lugar do professor que também talvez não tenha o conhecimento adequado. Mas todos juntos, criando esse ambiente equilibrado de compreensão, de empatia, de tranquilidade, estudando sobre o assunto, se interessando pelo assunto, é
possível fazer com que essa criança cresça num ambiente tranquilo e que ela evolua e que ela chegue lá onde ela pode chegar, independente da sua limitação. Porque limitações temos todos nós, sabemos disso. Existem particularidades, especificidades aqui, ali, nesse indivíduo, naquele outro. Mas todos podem evoluir, podem crescer e merecem isso, precisam disso, ok?